E aí pessoal, beleza com vocês? O meu nome é Edmara Moreira e hoje nós iremos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos hoje meditar em uma palavra específica e essa palavra é do cego Bartimeu, uma palavra bem conhecida da igreja e eu quero ler juntamente com vocês. A palavra ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que vai dizer assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bom, o que parecia ser um dia comum para esse cego, nem se passava talvez pela mente dele que iria ser o dia da mudança, da virada, do de repente do Senhor na vida dele. E assim nas nossas vidas. Quando a gente não tem aquele momento que a gente menos acha que vai acontecer, é o momento que Deus vem e nos surpreende. Então é por isso a primeira lição aqui é não desistir. A primeira, né, e a única, vamos dizer assim, porque essa passagem se trata de não desistir, de não parar, independente do que aconteça, independente do que as pessoas digam, do que a multidão fala. Aqui a lição é: não desista do seu milagre. E esse homem, a palavra de Deus diz que Jesus ele estava entrando na cidade, o que dá a entender que esse cego estava ali na entrada, parado, sentado na beira do caminho, na entrada da cidade. E Jesus ele vinha com os seus discípulos e uma grande multidão. E o cego, ouvindo o barulho, né, daquela multidão, aquele alvoroço acontecendo, ele logo entende que era Jesus, o Nazareno chegando, né? Que eu acredito que na mente dele estava: o meu milagre acabou de chegar, é a minha chance, agora é a minha vez de buscar por aquilo que eu tanto quero. E a palavra de Deus diz que ele reconhece que é Jesus chegando. Olha, a primeira coisa, cara, que me chama a atenção nessa passagem, a gente está falando de um cego. A palavra de Deus diz que ele reconheceu que era Jesus apenas de ouvir. Quantas vezes eu e você que temos uma visão abençoada por Deus, a gente vê tanta coisa, vê a falha em um irmão, vê a falha em outra pessoa, vê a falha no vizinho, não vê a nossa falha, né? Mas a gente não consegue enxergar quando Jesus está próximo, quando a presença de Cristo está próxima de nós. E esse homem que tinha essa deficiência visual, ele reconheceu quem era Jesus. Olha, isso é inacreditável. E a Bíblia continua dizendo que quando esse cego reconhece que era Jesus chegando, ele começa a clamar, ele começa, eu acredito, gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acredito que, em outras palavras, se ele pudesse decifrar todas as palavras que ele queria falar naquele momento, era: Jesus, olha eu aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu milagre, eu preciso do teu olhar em mim, eu preciso do teu toque, eu preciso de ouvir a tua palavra, de sentir a tua presença, de ser tocado pelo teu poder. Às vezes o que nos falta para conquistar o nosso milagre é
literalmente clamar, de uma outra forma dizendo, seria incomodar o mestre, sabe? De chamar a atenção dele, independente de quem esteja do seu lado. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus diz que enquanto o cego clamava ali em alta voz, as pessoas que estavam em volta dele ali falavam para ele se calar, repreendiam ele, falando: olha, para com isso, para de gritar, para com esse escândalo. Não é assim que acontece na nossa vida? Quantas vezes eu já ouvi: nossa, eu não sei porque os crentes têm que ser tão escandalosos, será que o Deus deles é surdo? Só entende a necessidade quando você é o necessitado. Você só entende a dor do outro quando você também está passando pela dor. Você só entende a prova quando você também é aprovado. E começaram a questionar esse homem, começaram a falar: para com isso. Só que ele estava nem aí. O que ele queria era chamar a atenção de Jesus. E quanto mais repreendiam ele, mais ele clamava, mais ele não dava bola para o que estavam dizendo, e ele estava ali convicto do que ele queria. Não deixe que as pessoas venham frustrar a sua fé, a sua crença em Cristo, o seu propósito. Não deixe que desviem você do seu propósito. E a Bíblia diz que finalmente ele consegue chamar a atenção de Jesus Cristo. E o mais lindo que acontece é o quê? Que Jesus, ele para a multidão. Jesus, ele parou a multidão para atendê-lo. E Jesus, ele fala ali: ei, chama ele lá, fala para ele vir aqui, fala que eu tô chamando ele. Eu imagino as pessoas que estavam ali falando para ele se calar, agora tendo que ir lá falar assim: olha, ele tá lá, ele tá te chamando, vem. Que negócio incrível. Jesus, ele para uma multidão para nos atender. Jesus, ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Senhor Jesus, ele não despreza o arrependimento de um filho seu. Jesus, ele não ignora o clamor de um fiel. E Jesus, ele para a multidão. E agora, uma das coisas mais bonitas que eu vejo nessa história é a fé desse homem, que agora vai ser exposta para todos. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele pega a sua capa e lança fora. Ele se desfaz da sua capa e vai. Mas, Edmar, o que significa essa capa? Nós entendemos que naquele tempo a capa era para discernir ele como alguém ali que mendigava, alguém que tinha uma deficiência. As pessoas que tinham uma deficiência, as pessoas ali que necessitavam, como ele, que era um mendigo ali, eram postas sobre elas uma capa, a qual a sociedade olhava e já discernia. Tipo, via ali alguém com uma capa daquela e falava: aquele ali é um mendigo, aquele ali, não tem valor algum. E ele, automaticamente, ele creu no seu milagre antes mesmo de receber. Porque esse ato que ele tem de se levantar e tirar sua capa e ir até Jesus sem a capa já, porque ele já entendeu no seu coração: epa, ele mandou me chamar, então quer dizer que o meu milagre vai acontecer agora. Então ele chega até Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É até meio estranho, né? Assim, porque, mano, o cara era cego, então tava óbvio que ele queria. Mas eu entendo por um outro lado, que Jesus, ele nos questiona o que a gente quer, pelo simples fato que muitas vezes a gente sabe que necessita de algo, mas quando a gente tem a chance de pedir, a gente pede outra coisa totalmente diferente. Entende? Então eu acredito que Jesus, ele estava ali testando aquele cego, tipo, vamos ver o que ele vai pedir mesmo. Porque ele poderia pedir o quê? Dinheiro, porque era uma necessidade que ele também, ele tinha. Porque senão ele não estaria ali pedindo esmola. Mas não, ele queria era enxergar. Então, Jesus logo olhou para ele e falou assim: então, que você tenha vista. E a palavra de Deus diz que então ele volta a enxergar. Que ele volta a ver. Imagina, ele não enxergava nada e de repente, no momento que a visão dele é aberta, o primeiro rosto que ele vê é de Jesus.
Você está entendendo? No momento que o milagre acontece, no momento que você decide escolher por Jesus Cristo, no momento que a sua visão é aberta, você passa a enxergar primeiramente a Ele. E não tem como você desviar o seu olhar dele no momento que você abre os teus olhos e enxerga Ele, porque no momento que você olha para Ele, você vai ver nele o caminho, a verdade e a vida, porque é isso que Ele é. Ele mesmo diz que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que esse cego, ele voltou a enxergar e seguiu a Jesus. Então não basta só você receber um milagre, você voltar a enxergar, você tem que seguir a Jesus Cristo. Você tem que estar com Ele a todo tempo. Não desista do teu milagre. Começa a abandonar tudo aquilo que te faz se afastar do Senhor Jesus, daquilo que te faz se afastar do milagre do Senhor. E deixa eu dizer pra você, como eu comecei dizendo no começo desse vídeo, que talvez para esse cego só seria mais um dia comum, a qual ele estaria mendigando. Depois ele iria, não sei se ele tinha uma casa, ia voltar embora para sua casa. Só que naquele dia estava marcado para ser a virada da vida dele. E talvez a sua virada está chegando. Então não desista. Esse não é o momento de você desistir. Esse é o momento de você insistir. Insista no seu milagre. Porque Jesus ele está passando aí onde você está. Jesus ele está todo o tempo ao nosso lado, esperando o nosso clamor a Ele. E não importa o que as pessoas dizem em nossa volta. Grita se for necessário. Se você não tiver palavras, chora como Ana chorou. Mas insista no seu milagre. Seja confiante. Tenha fé. Que no momento que Jesus ouviu o seu clamor, é o momento de você tirar tudo aquilo que te torna pesado, como aquela capa fazia com aquele cego. Então lança a sua capa fora. Talvez a sua capa seja a capa do medo, a capa do desespero, a capa da depressão, da ansiedade, a capa da culpa, a capa do... não sei. Mas lança fora essa capa, porque essa capa não é sua. Jesus ele tem algo novo para a tua vida. Jesus ele tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. E que você venha enxergar com os olhos espirituais o que o Senhor tem para você. Amém? Fica com Deus e que Deus abençoe grandemente a tua vida. Amém?